Bem, pessoal, dando início a mais um episódio do nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Dessa vez a gente vai conversar com João Mateus, que é um comunicador, um blogueiro do sul da Bahia. A região sul da Bahia, talvez a região. Aliás, não, a região com mais municípios, são 26 municípios, uma população de 732 mil habitantes, concentrando 4,9% dessa população. São 507 mil eleitores, também 4,9% dos eleitores aptos a votar na Bahia. Então, a nossa ideia, como vocês estão sabendo, é conversar com essas pessoas para saber quais são os grandes temas públicos, né, o que, é que a população quer, quais são as grandes queixas e o que os políticos que vão, no caso, concorrer aos cargos e exercê-los a partir de 1º de janeiro de 2023, precisam resolver. Primeiro, boa tarde, João. Muito obrigado por dispor seu tempo e conversar com a gente no nosso podcast A Bahia Quer o Quê? Boa tarde a você, a todos aí da equipe que estão acompanhando o podcast. Um prazer imenso estar participando desse podcast, desse site, que é um site inovador aqui na Bahia, que é o Bahia Notícias. Me sinto muito honrado em estar participando desse podcast hoje. João Mateus também é um parceiro do projeto Rota Bahia, que é um projeto do Bahia Notícias com vários blogs do interior, que antes do Rota Bahia já nos ajudavam e continuam nos ajudando, nos atualizando sobre os assuntos. João, é o seguinte, a gente vai passar por temas que são bastante presentes na vida do morador, seja do sul ou de qualquer outro território. Primeiro, falar com você a respeito de segurança, né? A taxa de crimes de violência na região aí, no sul do estado, ela é de 48,5 por 100 mil habitantes. Portanto, é maior do que a taxa da Bahia de 36,3 mil, 3 por 100 mil habitantes. O que é que falta para que a segurança pública seja mais efetiva aí no sul do estado? A questão essa alta criminalidade aqui no sul da Bahia, eu acredito que é reflexo da vassoura de bruxa, que ali no final da década de 80, início da década de 90, aumentou muito a população em cidades como Itabuna, Ilhéus, por conta dessa crise na vassoura de bruxa. Os trabalhadores rurais foram para a cidade sem ter um planejamento, sem ter questão de bairros planejados. Então a cidade, sobretudo aqui em Itabuna, foram feitas muitas favelas com a chegada desse pessoal que veio morar na cidade por conta que não tinha mais trabalho na zona rural em função da vassoura de bruxa. Então, no decorrer do tempo, essa violência foi aumentando pela falta de planejamento dos governantes que naquela época optaram em o populismo. Dava casa, dava terreno e não tinha o quê? Escola, não tinha um esporte, não tinha para tirar aquele jovem, o filho daquele trabalhador rural, da vulnerabilidade. Então, isso causou o aumento da violência no sul da Bahia, sobretudo Itabuna e Ilhéus. Em Itabuna tem um fato ainda que, com o advento do presídio, que foi em 2005, tem estudo e até tese de mestrado que comprovou que, com o advento desse presídio, aumentou muito a violência em Itabuna e também criaram as facções, que aqui em Itabuna tem algumas facções que dominam e tem a rivalidade no tráfico de droga, não só na cidade, já é algo Ô, João, regional. Então, é uma coisa meio contraditória, né? Você cria um presídio e o presídio serve para aumentar a criminalidade. Como é isso? é porque aqui, quando criou o presídio, em 2005, foi inaugurado, até os 2007, 2008, não tinha em Itabuna essa questão de facção criminosa. Tinha crimes em virtude do tráfico, desigualdade social, normal em cidade do porte. Com o advento desse presídio, o que aconteceu?
lá o presídio ficou dividido entre raio A e raio B. E com isso criou na cidade essas duas facções, raio A e raio B. E hoje já tem uma terceira facção, que o presídio até teve que criar outra ala lá para não juntar esse pessoal e comanda a cidade essas facções. Em casos até tem até uma unidade com as facções do sul, sudeste do país, aqui na região, e as cidades menores, de 10 mil a 11 mil habitantes, também está tendo influência dessas facções que começaram em Tabu. A violência é, tem estudos comprovados, vassoura de bruxa, e também ficou mais, vamos dizer assim, profissional em virtude do advento do presídio aqui em Itabuna, que criou essas facções. O que é que você, como um comunicador e um observador aí da vida na cidade, né, de Itabuna, mas na região, e os especialistas falam a respeito do problema da segurança pública? Como é que eles encaram isso e quais são, vamos dizer assim, as propostas que podem minimizar esse problema aí? Eu acredito que faltou parte dos governantes, tanto parte municipal quanto a parte estadual, o você não combater só com a força militar, força policial. Você também, a médio e longo prazo, você tem que fazer o quê? Investir em esporte, em escolas com tempo integral para tirar o filho da pessoa que mora lá na periferia de ficar solto e vulnerável aí para o crime. Vou dar um exemplo aqui. Em Tabuna tem o estádio municipal está sem condição de uso há mais de 4, 5 anos por conta da falta de um convênio com o governo do estado para investir e reformar. O atual governo conseguiu agora. Mesma coisa a Vila Olímpica, uma vila aqui em Tabuna que foi inaugurado, se eu não me engano, inaugurado em 80. Ela ficou fechada desde 2015 para a reforma e vai ser inaugurada agora. Então você vê que esses equipamentos de esporte que têm uma importância muito grande para tirar o foco do jovem, botar o jovem para fazer esporte, para sair da vulnerabilidade, ficou sem atenção por parte dos municipais e também do governo. Então isso reflete também porque hoje Itabuna você é uma cidade carente de você ir um teatro, você ir centro de cultura que mesmo tem 5 anos de reforma, fica no centro da cidade, tá fechado. Então, estádio fechado, Vila Olímpica fechada. Então, faltou isso e também política pública de você ir para os bairros, levar uma perspectiva, uma forma de levar para esses jovens da periferia, uma forma de sair dessa vulnerabilidade. O João, a gente vai tocar também no problema da educação. E me parece que não há condição também de falar educação sem citar o problema da vassoura de bruxa, né? Parece que foi um acontecimento aí bastante de um impacto muito grande, né? Se eu não me engano, parece que Ilhéus chegou a perder 40 mil habitantes, né, entre 89, que parece que foi o ano que surgiu a vassoura de bruxa, e surgiu simultaneamente em vários lugares, né? Tem informações sobre isso. E a cidade perdeu poder econômico e, portanto, empobreceu sua população. Em termos de educação, qual é hoje a realidade desses municípios do sul baiano? A situação da educação nesses municípios, eu acredito que continua a mesma educação, a mesma metodologia da década de 80, quando o cacau era o vetor de desenvolvimento. Não atualizou quase nada, pelo contrário, você vê que por conta dessa situação, o município, que era município rico, ficou pobre. Aí você vê muito, em Tabuna teve uma greve em 2013 da rede municipal, ficou quase o calendário municipal de Itabuna não está com o calendário do estado de 2013. Em Léus você viu que matéria nacional, uma escola na zona rural
que as crianças para ir ao sanitário parecia na década de 40. Então você vê, faltou dos governantes, não, vamos dizer assim, quando teve o advento da vassoura de bruxa, que a cidade inchou, os governantes da época optaram em quê? Populismo. Pegar essa massa que estava chegando na cidade, essa massa mais carente, desapropriavam a área, davam o terreno, a pessoa ficava grato a eles e não tinha um planejamento. Por isso, dá um exemplo aqui, que não faz parte do Sul, faz parte lá da Costa do Descobrimento. O bairro Baianão, em Porto Seguro, é fruto da vassoura de bruxa. Ali você tem muita gente de Camaquã, do sul da Bahia, que, por conta de Porto Seguro ter um turismo forte, na época, sem condição de trabalho na zona rural, migraram para Porto Seguro para tentar uma melhor condição de vida. E com isso tem o bairro Baianão, acho que o maior bairro de Porto Seguro, é fruto também da vassoura de bruxa. Então você vê Itabuna, Ilhéus, aqui no sul da Bahia, e Porto Seguro também sofreu a consequência da vassoura de bruxa. Ô, João, a vassoura de bruxa, você mesmo diz, os números também são públicos, né? Existe documentários, inclusive, sobre o problema, existe muita coisa já produzida. A reação a esse problema, porque até hoje não veio de forma efetiva, você acha que as consequências que foram trazidas com esse problema é, elas não tiveram ainda um olhar mais cuidadoso no sentido de dar resposta? Você acha que as pessoas não estão muito preocupadas com isso? Porque já vai o quê? Já vai 30 anos disso aí, mais de 30 anos, né? Por que essa reação ainda não se mostrou com alguma efetividade? Para voltar ao que era antes, não dá para voltar. Mas vamos pensar numa reação progressiva. E parece que não tem ainda isso, né? Eu acredito que a população da época, sobretudo os produtores de cacau na época e até os comerciantes de Itabuna e Ilhéus, ficaram muito naquela de tentar revitalizar a lavoura cacaueira. E vou citar aqui uma cidade próxima a Itabuna, Porto Seguro. Não tinha cacau, mas desde a 80 turismo. Porto Seguro hoje, eu acho que é a terceira maior, é a terceiro destino assim que tem mais leitos de hotéis no Brasil, acho que só perde para São Paulo e Rio de Janeiro, enquanto Ilhéus ficou revitalizar cacau e perdeu décadas com isso, enquanto cidades, Tacaré desenvolveu muito turismo, Morro de São Paulo, Porto Seguro e Ilhéus e Itabuna ficou naquela utopia de tentar voltar a ter o seu desenvolvimento com a lavoura cacaueira. Depois de muito tempo, já em 2000, ali 2004, 2005, que foram pensar em não apenas produzir o cacau, mas sim produzir o chocolate e agregar valor nessa produção de chocolate. Então faltou dessas pessoas que estavam protagonizando a parte econômica e política da cidade quando veio a vassoura e o pós-vassoura de bruxa, pensar em uma outra forma. Ilhéus tem quase 80 quilômetros de praias, já foi, duas novelas já passaram ali naquele cenário de Ilhéus, tem Jorge Amado, mas não soube essa parte turística para gerar renda e emprego, ficou naquela de cacau e utopia, ficou esperando cair algo no céu que não cairia. Eu estou errado quando. Porque eu não moro aí na região, mas eu estou errado quando eu digo que essa reação é uma reação ainda muito incipiente ou até meio que é, 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 inexistente? Não, está certíssimo, você foi dentro do contexto aí que também reflete a parte política. Você vê, você relatou aí na introdução que aqui tem 500 mil, 600, 700 mil habitantes, não tem um deputado federal nem um deputado estadual, não tem representatividade política. Você vai ali na região Guanambi, se tiver muito, é 100 mil habitantes da cidade. Lá tem 5 deputados da cidade. Então, quer dizer, a região perdeu o poder econômico,
por conseguinte, perder o poder político. E isso você vê que quando tem qualquer discussão sobre problemas do Estado, pela falta de representação política que fica esperando um deputado de fora defender essa bandeira, que não é a mesma coisa de um deputado que tem relação com a cidade. Então ficou uma cidade até politicamente, cidade não, uma região até politicamente órfã. E isso é muito complicado. Você vê, tem um Porto Sul chegando agora, tem a ferrovia leste-oeste, mas qual é o plano que a região tem para desenvolver junto com esse serviço que vai ter na região? Falta esse debate. Ok. Você acha que nesse ano tem candidatos com. Não precisa citar nomes e tal, mas você acha que tem candidatos com força para se eleger e trazer a bandeira da região sul é, com essa ideia de desenvolvimento? Você acha que tem candidatos com plenas possibilidades de vitória e que vai fortalecer essa luta pela retomada do desenvolvimento da região? Tem candidatos preparados, com currículos muito positivos, porém, eu acho que por conta dessa desunião política aqui na região, vai ser difícil eleger um deputado. O deputado, para ser eleito aqui, ele tem que ter, não contar apenas com os votos da região, tem que ir para outra região, porque aqui essa região sul é muito desunida nesse aspecto, em votar em candidato da região. Ok. João, outro tema que a gente sempre conversa com os nossos entrevistados é a saúde. A saúde, a gente sabe que é um problema, tem a questão da regulação, que as pessoas estão sempre discutindo, reclamando. Tem um problema também da saúde local, né, com falta de médico, com poucas vagas. Queria saber de você qual é a realidade hoje aí do serviço de saúde no sul baiano. A realidade, eu vou dizer, pelo onde eu moro, que é a cidade polo até na saúde, que é Itabuna. É a realidade do SUS no Brasil. Dá um exemplo, Itabuna tem 240 mil habitantes, segundo o último censo. Itabuna deve ter hoje, em média, de 700 mil cartão SUS. Então imagine, tem mais de o dobro de cartão SUS registrado na cidade, o dobro da população. Por quê? Por ser uma cidade polo, muito morador de outras cidades aqui menores usam endereço de familiares para ter o cartão SUS da cidade, consequentemente, usufruir essa questão da procedimento de saúde da cidade de Itabuna. Itabuna tem um hospital de base, um hospital municipal, que atende mais de 140 municípios. A saúde aqui, a questão de posto de saúde, a PSF, como todo o Brasil, é deficitário. O governo do estado inaugurou em 2017 um hospital entre Ilhéus e Itabuna, Costa do Cacau, que aliviou um pouco essa questão do hospital de base. E tinha um problema crônico em Itabuna e região, que era a questão de maternidade. E o governo do estado também inaugurou ano passado uma maternidade em Ilhéus. E o que hoje, assim, nessa questão de hospitais, o que está mais deficitário na região é a questão de UTI de pediatra, porque só tem 10 leitos no hospital aqui da Santa Casa em Itabuna, que é para toda a região. Você vê, imagine, 10 leitos apenas para uma região que tem em torno de 700 mil habitantes. Nesse caso, UTI neonatal, né? Então, realmente é preocupante. João, a gente passou aí por segurança, passamos por educação, passamos por saúde. Quais outras temáticas você acha que é necessário, né, trazer para a discussão e fazer com que os candidatos se interessem e que o eleitor também cobre? Eu acredito que aqui, sobretudo, Itabuna e Ilhéus, é geração de emprego. A última grande empresa que se instalou em Itabuna foi na década, final de 99, foi uma empresa de calçado que até hoje está na cidade, gera em torno de 2 mil empregos. Mas falta a cidade e você tem muito jovem aí na cidade terminando ensino médio, indo para um curso
profissionalizante, ou até mesmo a faculdade, e quando termina não tem a perspectiva de trabalhar na cidade. Então você vê que falta geração de emprego na cidade de Itabuna e Ilhéus. Você vai ter agora, com o advento do Porto Sul, um desenvolvimento muito grande. Itabuna tenta fazer um parque, vamos dizer assim, um porto seco aqui, porque aqui fica no lado da BR-101, para você interligar ao Porto Sul lá em Ilhéus. Então Itabuna não pode deixar de passar no popular o cavalo passar selado e ser Simões Filhos de Ilhéus. Então tem que aproveitar o advento do Porto Sul, da ferrovia e conseguir captar algo para gerar emprego, gerar renda na cidade. Então hoje aqui até para qualquer pesquisa que você fizer em Itabuna, a geração de emprego é o que está em primeiro lugar. Ok. O sul baiano foi talvez a região mais afetada com as chuvas de dezembro, né? Dezembro passado, a Bahia, inclusive, registrou o maior volume de chuva do mundo, né? Naquele momento. Foram 27 mil desabrigados, 530 pessoas feridas, 26 pessoas perderam a vida, várias delas aí na região. Houve as ações de resposta. Eu queria saber como é que está hoje a situação. As pessoas continuam sendo assistidas, essas pessoas conseguiram, no caso, sair daquele problema ou ainda convivem, né, com as consequências daquele momento? A questão em Itabuna, houve um programa municipal de ajudar essas pessoas para comprar os móveis que estavam faltando. Já em Ilhéus, ele conseguiu, junto aí com acho que o governo do estado, dar essa questão do colchão, fogão, mas até o momento não houve ainda, de fato, tirar aquele pessoal daquela área, que é uma área vulnerável à enchente, colocar em outra área. O município de Itabuna e o município de Ilhéus conseguiram, junto ao governo federal, um convênio para a construção de casas. Itabuna, se não me engano, quase 700 casas, esse convênio com o governo federal. Ilhéus, o estrago foi menor, acho que em torno de 100 casas. E cidades da região, cidades menores, tem mais facilidade área para construir, e tem casas de cidade que, por exemplo, Itapé, onde fica a barragem lá que o rio passa em Itabuna, já está construindo as casas, em torno de 60 casas, em parceria com o governo do estado, mas o que foi assim o local mais que houve mais o estrago foi em Itabuna até agora, a parte burocrática que está atrapalhando em conseguir um terreno longe da margem do rio para construir essas casas e futuramente não deixar pessoas, porque, por exemplo, um local ali que alagou, conhecido como Bananeira, que fica ao lado do aeroporto da cidade, já foram criados nesses 30 anos mais de 3 bairros, tirando pessoas dali por conta da enchente, mas as pessoas ou outras pessoas acabam voltando ou indo para aquele terreno para construir novamente. Então, tem que ter algo para não deixar mais ninguém ter domicílio naquele local. Ok. Há poucos dias a gente noticiou, foi notícia em todo lugar, a morte do ex-prefeito Fernando Gomes, né? Governou a cidade durante 5 períodos, tentou a reeleição no ano 2000, mas problemas da legislação eleitoral não foi à frente. As eleições de Fernando Gomes, as várias eleições de Fernando Gomes, mostram também um traço do eleitor aí de Itabuna, né? Fernando Gomes era um homem ligado mais à política conservadora. O eleitor de Itabuna, e se você quiser abranger para o sul, é um eleitor conservador? Itabuna, particularmente, é um eleitor que houve uma mudança muito grande no perfil do eleitor como eu falei antes, quando a cidade inchou por conta da vassoura de bruxa. Até a década de 80, você tinha um eleitor muito conservador, um eleitor que a classe média alta da cidade que elegia através de indicação do prefeito. Mas o Fernando Gomes foi eleito a primeira vez em 77, era uma cidade rica ainda. Quando ele foi eleito a segunda, ele pegou ali de 88 a 92, a cidade já estava enfrentando isso. Então ele conseguiu avaliar e ter a percepção de ver essa mudança do eleitorado da cidade que começou
o populismo. Então, logo depois, o PT, em 92, elegeu Geraldo Simões em Itabuna, ficou depois uma dicotomia entre Fernando e Geraldo. Era Fernando foi eleito em Geraldo foi eleito em 90, não foi assim, Fernando em 88, Geraldo em 92, Fernando em 96, Geraldo em 2000, Fernando em 2004. Então você vê que era uma eleição era o da direita, a outra eleição era o PT da esquerda, que não era o PT de hoje, era um PT mais com a imagem de radical. Então você vê que Itabuna, o eleitorado é muito à onda, depende da publicidade da eleição. Às vezes um candidato, você vê que o candidato não tem chance nenhuma, a mídia é boa, o eleitor pega a onda e a cidade vai. Então não vejo o eleitorado de Itabuna com um perfil muito conservador, por conta dessa retrospectiva que eu fiz. Ficou o mandato direita ligado à CM, outro candidato na outra eleição, Geraldo ganhava a eleição ligado ao PT. Então é muito relativo essa Volúvel, questão, né? depende evolui. O eleitor de Itabuna é muita emoção da campanha. Ilhéus também vai na mesma linha? Ilhéus é mais conservador. Você vê que o PT nunca ganhou em Ilhéus. Ilhéus veio. Jabes Ribeiro foi prefeito lá ligado à CM. Você vê que o eleitorado de Ilhéus é mais conservador. Você nunca viu em Ilhéus assim, esses últimos 30 anos, um prefeito eleito pela esquerda. Não tem, entendeu? É mais da direita, no centro. Dificilmente você tem um prefeito lá ligado ao PT, PCdoB, Você acha que PSD, mais que por que assim, uma candidatura de esquerda não emplaca lá? porque lá ainda tem muita em Itabuna, cidade polo comercial, fica no lado da BR-101, e Ilhéus ainda tem aquela questão do pessoal que era os. Ilhéus é uma cidade que era os cacaicultores antes, os muito fortes, famílias tradicionais, é toda de Ilhéus. Então tem ainda essa questão de família tal, então mais ligada à direita. Tanto que a esposa do saudoso ACM é de Ilhéus, família Maron, família tradicional. Então Ilhéus tem essa questão tradicional. Dificilmente uma pessoa que não tem um histórico na cidade de Ilhéus assim consegue obter êxito na política. Ok. João, prazerzão conversar contigo aqui, saber, né, da situação da região sul, né, das grandes questões. Você falou aí da vassoura de bruxa, que foi um fenômeno realmente que criou e causou um impacto muito grande, econômico e também social. Você falou aí também de educação, de segurança, de emprego e renda. Queria saber se tem mais outras temáticas que você acha que devem ser discutidas e levadas a cabo nessas eleições. Acho que o sul da Bahia conseguiu nos últimos 8 anos muitas obras, sobretudo na área da saúde aqui, em virtude do governo do estado. E aqui tem universidade estadual, universidade federal, várias universidades, faculdades particulares. Eu acho que tem que ter uma união Tabuna, Ilhéus e o sul da Bahia para conseguir viabilizar projetos que gerem emprego, melhore a segurança pública e, acima de tudo, melhore e amplie a representatividade política nessa região. O turismo aqui tem a natureza como muito boa, que Ilhéus tem praias muito boas, Tacaré tem a mídia através de Jorge Amado e várias novelas que foram feitas aqui na região, então tem que explorar mais isso também para gerar renda e emprego aqui na região. No mais, muito bom participar desse podcast, tomando essa aula com você, que é uma referência no jornalismo, e estou à disposição. Ô, João, eu que agradeço, cara. Muito obrigado pela sua generosidade, gentileza, seu trabalho que você faz com a gente, sua colaboração. E é isso. Sucesso aí, continue o teu trabalho, né? Muito obrigado. Abraço, boa tarde a todos. É isso. Mais um episódio do A Bahia Quer o Quê? A gente conversou com o João Matheus, que é lá do Políticos do Sul da Bahia, sediado em Itabuna, que faz ali a cobertura não só daquela cidade de Ilhéus, mas de todo o Sul. É um cara super informado, super antenado, tá ligado nas questões políticas, econômicas e sociais, como vocês viram nesse papo. E é isso. Nossa ideia é seguir nessa direção. Acompanhe os outros episódios do A Bahia Quer o Quê? Muito obrigado.